No modelo clássico de ensino, o professor era aquele que detinha o conhecimento do mundo e da realidade. Nesta perspectiva, era somente através da mediação deste profissional que se tinha acesso ao conhecimento. Entretanto, sabemos que esses funcionamentos não se configuram na sociedade do conhecimento, pois precisamos considerar a voz daqueles que ensinamos. A respeito disso, Trindade e Cosme pontuam que o professor precisa conhecer e se apropriar de novos paradigmas educacionais, que possam auxiliar e reconfigurar o papel dos professores e dos alunos. Por exemplo, o paradigma pedagógico da comunicação, em que ensinar significa contribuir para a aprendizagem dos alunos no seio de uma comunidade de aprendizagem. Atualmente, todas as informações estão disponíveis livremente na internet. Desse modo, é possível encontrar jogos, documentários, videoaulas e outras ferramentas que inviabilizam a ideia de que o professor é a única fonte de conhecimento. Quem aí nunca teve um aluno que diz que compreende mais o conteúdo assistindo a um vídeo no YouTube do que o seu próprio professor explicando? Pois é, e agora? Como fica o professor, já que o aprendizado do aluno não está mais restrito a ele? Bem, sabemos que a informação não é conhecimento. Conhecimento é construído e precisa significar para o aluno. Para discutirmos sobre essas questões, convido a professora mestra Luciane Miranda Faria, professora da Educação Básica e formadora da área de linguagem do Cefap Polo de Cáceres. Adson, obrigada pelo convite para participar dessa entrevista. Considero este um espaço significativo de troca de experiências sobre uma temática muito importante na atualidade, que é a curadoria, que tem forte relação com o ensino, a linguagem e as tecnologias digitais. Então, nesse contexto delineado anteriormente por você, a curadoria assume um papel fundamental no campo da educação, tendo em vista que ela possibilita valorar, dentro da vasta abundância de materiais atualmente disponíveis, aqueles que são mais relevantes, a partir da consideração de um conjunto de critérios que devem ser previamente definidos, e que normalmente estão relacionados a determinados contextos específicos da sala de aula, da escola, da comunidade, né? Então, a ideia básica do processo de curadoria é conseguir selecionar, avaliar, organizar, administrar e comparar os conteúdos e funcionalidades dos recursos educacionais digitais, de maneira que eles possam ser utilizados e compartilhados dentro das comunidades que possuem interesse nesses recursos. Muito bem, mas vocês devem estar me perguntando o que são os recursos educacionais digitais. Os recursos educacionais digitais devem ser compreendidos aqui como quaisquer recursos digitais que possam ser utilizados no cenário educacional, abrangendo assim um contexto bastante amplo e que contempla diversas tecnologias comumente já estabelecidas nas últimas 2 décadas com relação ao tema, tais como objetos de aprendizagem, recursos educacionais abertos, objetos educacionais reutilizáveis, entre outros. Esses recursos podem ser de diferentes formatos, como textos, imagens, vídeos, áudios, páginas web, atender a distintos níveis de público e finalidades, né, como superior, fundamental, primário, técnico, o empresarial, ter diferentes tamanhos ou granularidades, conteúdos atômicos, independentes, lições, aulas completas, capítulos, livros, módulos, né? Ser de diferentes tipos, como animações, simulações, tutoriais, jogos, rodar em diferentes plataformas, como computadores pessoais, tablets, celulares, possuir diferentes licenças e condições de uso, isso é muito importante, podem ser gratuitos, pagos, abertos e adaptáveis, fechados, e também abordar diferentes temáticas ou disciplinas. Então, essa definição, né, de recursos educacionais digitais, considero ser uma das mais completas que, né, eu encontrei, disponibilizada em materiais do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, que é o CIEB, uma organização sem fins lucrativos que objetiva promover a cultura de inovação na educação pública, estimulando um ecossistema gerador de soluções, para que cada estudante alcance seu pleno potencial de aprendizagem. Por isso, muito importante que os professores conheçam.
Então, Adson, essa discussão sobre o papel do professor na sociedade do conhecimento articula-se a um dos objetivos da Base Nacional Comum Curricular de 2018, que é o desenvolvimento de habilidades de curadoria, né? Embora seja um conceito antigo, dos campos da museologia, do mundo das artes e das exposições, vem sendo cada vez mais utilizado para designar ações e processos próprios do universo das redes, né? Conteúdos e informações abundantes, dispersos, difusos, complementares e ou contraditórios e passíveis de múltiplas seleções e interpretações que precisam de reordenamentos que os tornem confiáveis, inteligíveis e ou que os revisitem de novos sentidos. Isso tudo a gente pode encontrar lá na Base Nacional Comum Curricular. Então, esse processo implica sempre escolhas, seleção de conteúdo e informação, validação, forma de organização, hierarquização e apresentação. Nessa perspectiva, curadoria pode dizer respeito também ao processo envolvido na construção de produções feitas a partir de outras previamente existentes, que possibilitam a criação de outros efeitos estéticos e políticos e de novos e particulares sentidos. Então, o termo também vem sendo bastante utilizado em relação ao tratamento de informação, que é a curadoria da informação, envolvendo processos mais apurados de seleção e filtragem de informações, que podem requerer procedimentos de checagem e validação, comparações, análises, reorganização, categorização, reedição de informações, entre outras possibilidades, né? Conforme a BNCC 2018, página 500. Então, estou realizando aqui algumas dessas, né, falando sobre algumas dessas ações de curadoria dos materiais complementares da plataforma Aprendizagem Conectada da SEDUC e tenho aprendido muito com esse trabalho. Professora Luciane, você poderia comentar mais sobre o seu trabalho como curadora? Com certeza, Adson, muito bem. A curadoria de recursos educacionais digitais para o ensino de língua portuguesa a ser disponibilizado na plataforma Aprendizagem Conectada da SEDUC de Mato Grosso é feita por uma equipe de curadores composta por profissionais da SEDUC e por professores formadores dos diversos CEFAPs do Estado. Há uma equipe que produz o material apostilado e outra equipe que faz a curadoria de material complementar, como os vídeos, os livros digitais, os jogos, da qual faço parte. Então, para compor a biblioteca integradora lá do site. Essa ação nos tem colocado frente a diversos desafios, considerando o afastamento dos professores e dos alunos dos espaços físicos da sala de aula, né, por conta da pandemia do coronavírus. E anterior a tudo isso, já se constituía como demanda de formação a partir das discussões da Base Nacional Comum Curricular, NCC, DRC, NT, frente às atuais práticas sociais que determinam e são determinadas pelas tecnologias digitais. Quer dizer, um cenário novo e uma nova demanda para todos nós, né? Pois precisamos aprender a nos situar e lidar com tantos conteúdos e informações disponíveis nas mídias digitais e sociais que nos colocam desafios ainda maiores, dentre eles o de proporcionar aos nossos alunos o desenvolvimento de habilidades para saberem lidar com a comunicação e a tecnologia, com ética e criticidade, tanto para obter informação, quanto para produzir e fazer circular as informações nas redes. Professora, explique-nos metodologicamente como os professores da rede podem se tornar curadores de conteúdos e objetos de aprendizagem. Existem diferentes processos de curadoria, que podem ser realizados por pessoas, né, seres humanos, ou por instituições, empresas, via algoritmos. Existem curadorias que ocorrem dentro de plataformas para compartilhamento, armazenamento e busca de recursos, também conhecidos como repositórios de objetos de aprendizagem, mas também existem curadoria de recursos que não estão disponíveis dentro de plataformas. Como eu disse anteriormente, o uso das tecnologias digitais tem contribuído significativamente para a qualidade e para a equidade da educação, por possibilitar o acesso a recursos educacionais digitais que oferecem material didático em múltiplos formatos e plataformas, né? Trabalhar na produção de recursos educacionais digitais tem sido uma tendência entre as correntes pedagógicas mais inovadoras e objeto de políticas públicas
voltadas a intensificar a presença das tecnologias da informação e da comunicação nas escolas. Essa é uma prática educacional muito importante no processo de ensino-aprendizagem. Por isso, se torna imprescindível preparar os usuários desses recursos para que reconheçam os benefícios de tais inovações, visando levar os professores a identificar o que mais lhes servirá como apoio à sua prática, para que sejam capazes de utilizar e, melhor ainda, de produzir recursos educacionais de forma inovadora no dia a dia da sua escola. A enorme profusão de recursos educacionais das redes, em repositórios e plataformas online, como eu já havia dito anteriormente. Por isso, é importante, primeiramente, entender a natureza dessa produção. Também é fundamental orientar e formar os professores e alunos sobre os indicadores de qualidade pedagógica e tecnológica desses recursos, para que possam identificar os materiais adequados às suas necessidades e que impactam positivamente a aprendizagem, né? Conquistando o interesse dos estudantes, otimizando o tempo de aula e proporcionando ganhos para a gestão das escolas também. Compreendo que o processo de curadoria pode ocorrer em diferentes etapas de existência dos recursos educacionais digitais, considerando a qualidade desses recursos, conforme nos orienta o CIEB 2017, página 12. Né? Então, no contexto dos recursos educacionais abertos, que são os REAs, por exemplo, a qualidade ela pode ser observada a partir das seguintes perspectivas, né? Exatidão ou precisão referentes à qualidade do conteúdo, reputação do autor ou da instituição, padrões de produção técnica, acessibilidade e alinhamento dos objetivos. Tudo isso pautado em MCGIL 2013. Então, de acordo com as orientações do CIEB 2017, considerando que a qualidade na educação também pode ser encarada como um processo, entendo que os recursos educacionais digitais podem ser melhorados e refinados nesse processo de utilização dos mesmos em diferentes escolas, salas de aula, turmas, em função, né, dos objetivos de aprendizagem, ou seja, em diferentes planejamentos. Então, o tempo de existência de um recurso educacional digital, de acordo com as pesquisas, obedece a algumas etapas específicas e que podem estar relacionadas com o processo de curadoria, sendo elas a obtenção ou a criação, o etiquetamento, a oferta, a seleção, o uso e a retenção. Então, a etapa de obtenção ou criação refere-se ao desenvolvimento propriamente dito do recurso educacional digital desde o seu início, ou a partir da adaptação de outro recurso que já existe, né? Na etapa de etiquetamento, o recurso educacional digital é então descrito com informações que posteriormente auxiliarão no processo de busca do mesmo. Essas informações podem ter um caráter mais básico, como título ou assunto, ou utilizar padrões mais completos, como diversas categorias envolvendo o nível educacional, dificuldade do conteúdo do recurso, dados técnicos e relações desses recursos com outros recursos. Então, a etapa de oferta do recurso educacional digital consiste no seu armazenamento e ou publicação de maneira que o público-alvo do recurso seja capaz de acessá-lo, baixá-lo e utilizá-lo. A oferta do recurso pode ocorrer em ambientes mais restritos, como os ambientes virtuais de aprendizagem, ou nos conhecidos repositórios. Uma vez que o recurso é ofertado, ele pode ser selecionado e utilizado pelos usuários nas etapas de seleção e de uso. Então, para ser revisado e avaliado pelo menos, né, pelos mesmos na etapa de retenção, onde se indica, por exemplo, se o recurso é útil para a educação, se deve sofrer modificações, adequações ou ser desconsiderado. Existe algum parâmetro para realizar a curadoria dos conteúdos? Na sua opinião, quais são as contribuições da curadoria no planejamento do professor do século XXI? Na atualidade, Adson, com o surgimento da cultura de mídias digitais e com a diversidade de plataformas e opções para o acesso e o compartilhamento de informações, fica mais difícil saber, afinal, o que está fazendo ou não parte do universo digital e informacional dos nossos alunos, e o que eles estão acessando ou preferindo, não é?
Então, está nas mãos dos professores curadores o papel de selecionar e colocar em evidência conteúdos que apresentem qualidade e informações adequadas para os seus alunos. Nesse sentido, segundo Mário Sérgio Cortella, ao termo curadoria está intrínseco o sentido de cuidar, mas não de cuidar para restringir, e sim para ampliar, tornando disponível a informação por alguém que cuida a nosso favor, no sentido de ajudar, de apoiar, de mediar. Por isso, a ideia de curadoria é de alguém que cuida do conhecimento e da informação. Então, esta é a era da curadoria, marcada por tantas informações que se torna necessário que existam pessoas e instituições que nos auxiliem a estabelecer critérios para selecionar e escolher o que nos serve. Então, essas são tarefas fundamentais da curadoria. Ainda que a curadoria em si não garanta proteção total aos estudantes contra informações falsas, quanto mais você estiver preparado para fazer a curadoria diante de tanta informação, construindo colaborativamente essa prática com seus alunos, a comunidade escolar estará mais apta a separar o que é relevante e confiável do que é enganoso. E com isso, esperamos atingir não somente a escola, mas toda a sociedade. Então, a ação de fazer curadoria no processo ensino-aprendizagem é relativamente nova, considerando que o termo está ressignificado para os dias atuais e para a escola. Assim, quando o professor toma o aluno como centralidade do processo educacional e pensa o seu planejamento para o desenvolvimento do protagonismo juvenil, para a vida e para o mundo, com certeza que essa prática do professor abrange um cuidado de preparar, de selecionar e de filtrar informações que envolvem processos de checagem e validação, comparações, análises, reorganização, categorização e reedição de informações, entre outras possibilidades, bem como o de produzir recursos educacionais, por que não, né? Penso que o principal parâmetro para realizar curadoria desses recursos pelos professores passa pela significação social da sua sala de aula, dos objetivos de aprendizagem propostos aos alunos e pelas características de cada aluno. Tudo isso se torna fundamental na ação de curar os objetos de aprendizagem, devendo estar diretamente relacionado às dimensões de como lidar com as informações. Cito como exemplo as dimensões propostas pelo PISA, que é ter acesso, manejar, integrar, avaliar, construir, comunicar, sempre em relação ao desenvolvimento do protagonismo juvenil, considerando o projeto de vida de cada aluno. Muito legal essas definições, professora. Agora eu gostaria de saber em que momentos a curadoria é mencionada na Base Nacional Comum Curricular. Qual é a contribuição dessa atividade para a área da linguagem? Então, em várias páginas, em vários momentos, né, do documento. Como sabemos, a Base Nacional Comum Curricular é um documento que normatiza o conjunto das aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica. Ela integra a Política Nacional da Educação Básica, sendo referência para a reformulação dos currículos dos sistemas de ensino e das redes escolares dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, e para a reformulação dos projetos pedagógicos das instituições escolares, né? Apresentando competências gerais e específicas e habilidades que devem ser desenvolvidas por todos os estudantes ao longo da educação básica. Ao instituir a formação e o desenvolvimento humano global comum de seus fundamentos, a BNCC assume uma visão plural, singular e integral dos estudantes. Por isso, as práticas pedagógicas que privilegiam apenas a transmissão ou conteúdo de informações não correspondem ao modelo de ensino-aprendizagem contemporâneo, que prevê que os próprios estudantes sejam capazes de ter um olhar crítico e autônomo sobre os conteúdos trabalhados em sala de aula. E aí, de acordo com a professora Gislaine Trigo, em vídeo intitulado A Base e os seus Desafios, disponível em YouTube 2018, a BNCC precisa sair do papel e virar realidade, assegurando e garantindo as aprendizagens essenciais definidas no documento, pois é um direito de todos os alunos. Esse documento apresenta, então, o uso da tecnologia como recurso para assegurar e privilegiar, né, no
no processo de ensino a diversidade de modos de aprendizagem dos estudantes. Então, isso significa que, dentre outras aprendizagens, devem ser preparados para exercitar e desenvolver a curadoria de conteúdos e reconhecer em objetos digitais que eles já usam no dia a dia um novo mecanismo de aprendizagem. A partir dessa visão, os estudantes estarão aptos a atuar com discernimento e responsabilidade, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ser proativos para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades, ter autonomia para tomar decisões e ainda aprender a aprender, assim como orienta a Base Nacional Comum Curricular. Em que pese o potencial participativo e colaborativo das TEDx, a abundância de informações e produções, requer ainda que os estudantes desenvolvam habilidades e critérios de curadoria e de apreciação ética e estética, considerando, por exemplo, a profusão de notícias falsas, o fake news, de pós-verdades e de discursos de ódio nas mais variadas instâncias da internet e demais mídias. A gente pode ler essa citação que eu acabei de falar aqui na Base Nacional Comum Curricular 2018, na página 479. Por isso, é tão importante que o professor realize um bom trabalho de curadoria de objetos digitais de aprendizagens, que nós chamamos de ODAs, e de conteúdos trabalhados em seus planos de aula e também incorpore em sua prática pedagógica estratégias que privilegiem a aprendizagem dos seus estudantes a partir do desenvolvimento e do aprimoramento das competências e das habilidades da BNCC e do currículo da sua rede. Uma das premissas da base é trabalhar com temas que afetam a vida humana em suas dimensões locais, regionais e globais a partir de um ensino transversal e integrador. Nesse sentido, a prática de curar conteúdos contribui significativamente com esses objetivos. E ao compreender isso, o professor curador, além de mudar a realidade das suas aulas, também promoverá uma transformação nos alunos, e isso se refletirá na sociedade. Então, a curadoria aparece na Base Nacional Comum Curricular para o ensino fundamental e para o ensino médio, sendo referenciado em diversos campos de atuação social. Em comparação com o ensino fundamental, a Base Nacional Comum de Língua Portuguesa para o ensino médio define a progressão das aprendizagens e habilidades, levando em conta a atenção maior nas habilidades envolvidas na produção de textos multissemióticos, mais analíticos, críticos, propositivos e criativos, abarcando sínteses mais complexas, produzidos em contextos que suponha apuração de fatos, curadoria de informação, levantamentos e pesquisa e que possam ser vinculados de forma significativa aos contextos de estudo, construção de conhecimentos e diferentes áreas, as experiências estéticas e produções da cultura digital e a discussão e proposição de ações e projetos de relevância pessoal e para a comunidade. Isso a gente encontra lá na Base Nacional Comum Curricular para ensino médio, na página 493, né? Embora a maioria das habilidades contextualizadas seja apresentada nas práticas dos diferentes campos de atuação social, os campos apresentam várias interseções. Então, nesses casos, a habilidade é descrita em um dos campos e referida no outro. Também são desejáveis diferentes níveis de articulação entre todos os campos de atuação social, como, por exemplo, a pesquisa, que além de ser mais diretamente dedicada a um campo, perpassa todos os outros em ações de busca, seleção, validação, tratamento e organização de informação envolvidas na curadoria de informação, devendo também estar presente no tratamento metodológico dos conteúdos. Então, há toda uma relação entre pesquisa, curadoria de informação e tratamento metodológico dos conteúdos, né? Ainda referente a todos os campos de atuação social, constatamos a proposta de desenvolvimento de habilidades de curadoria em ensino médio 13, língua portuguesa 9, que diz que fazer curadoria de informações, tendo em vista diferentes propósitos e projetos discursivos, vocês encontram isso lá na página 499. Essa habilidade relaciona-se à competência específica da área de linguagens e suas tecnologias, que é a competência 7, que se refere ao ato de mobilizar práticas de linguagem no universo digital,
considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas e de aprender a aprender nos campos da ciência, da cultura, do trabalho, da informação e da vida pessoal e coletiva. Nós encontramos, isso lá na página 482 da base do ensino médio. Já o campo das práticas de estudo e pesquisa refere-se ao incremento dos processos de busca e de seleção de informações, não somente no que diz respeito à curadoria de informações, de confiabilidades, etc., mas também no estabelecimento do recorte e do foco no que é essencial e efetivamente necessário, tendo em vista a abundância de informações e dados, referências e informações disponíveis nos ambientes digitais. Nós encontramos isso na página 506. No ensino médio, os jovens precisam aprofundar a análise dos interesses que movem o campo jornalístico-midiático, da relação entre informação e opinião, com destaque para o fenômeno da pós-verdade, consolidar o desenvolvimento de habilidades, apropriar-se de mais procedimentos envolvidos na curadoria de informações, ampliar o contato com projetos editoriais independentes e tomar consciência de que uma mídia independente e plural é condição indispensável para a democracia. Essa citação nós encontramos na página 495 sobre curadoria. Ainda em relação ao campo jornalístico-midiático, trata-se também de compreender as formas de persuasão do discurso publicitário e o apelo ao consumo, incluindo discussões sobre as formas contemporâneas de publicidade utilizadas nas várias mídias e ambientes digitais. Então, um dos parâmetros para a organização, progressão curriculares, visa possibilitar que os alunos vivenciem processos colaborativos de apuração de fatos, tidos como de relevância social, por meio de coberturas diretas, entrevistas, levantamentos de dados e afins e tratamento e divulgação de informações sobre esses fatos, utilizando ferramentas de escrita colaborativa e de curadoria e agregadores de conteúdos. Nós encontramos essa referência a isso na página 511. Ainda referente a esse campo de atuação em relação às práticas de leitura, escuta, produção de textos e análise linguística, temos duas habilidades que fazem referência ao desenvolvimento de curadoria, que é a habilidade do ensino médio 13 de língua portuguesa 40 e 41, podemos encontrá-las na página 512, Sugiro que os colegas professores da área da linguagem revejam o documento e releiam as competências e habilidades indicadas aqui, referentes ao desenvolvimento de curadoria. Espero que a partir dessa nossa discussão possamos ressignificar a compreensão desse objeto de conhecimento. Esse é um dos nossos principais objetivos. Professora, você mencionou anteriormente que o processo de curadoria implica em realizar escolhas, seleção de conteúdo, de informação, validação, entre outros. Você acredita que o desenvolvimento de habilidades de curadoria pode contribuir para o combate às fake news, bem como orientações contra o plágio na escola? Com certeza, Adson. Atualmente, temos acesso a uma quantidade enorme de conteúdo e de informação com apenas um clique no teclado do nosso computador ou do nosso smartphone, Ao mesmo tempo em que estamos mergulhados na informação, também estamos vivendo um tempo marcado pela desinformação, com a proliferação de fenômenos como fake news e pós-verdade. Conforme a professora Alexis Vygotsky, que fala sobre pós-verdade na era da informação, especialista em tecnologia, mídia e comunicação e professora da Universidade de Colômbia, não foi a internet que iniciou a utilização de fatos alternativos. Antes disso, as pessoas já tinham tendência a ignorar verdades que pudessem deixá-las desconfortáveis ou que não estivessem de acordo com as suas crenças. Porém, a popularização da internet, os próprios algoritmos, colaboraram para que os fenômenos das fake news e da pós-verdade ganhassem maiores dimensões, trazendo agravantes sociais, sobretudo no que se refere à cidadania, ao respeito aos direitos humanos e à política. Como tem sido cada vez mais difícil fazer escolhas informadas, vários setores estão desenvolvendo projetos e iniciativas que ajudam a reconhecer o que é fato, conteúdo tendencioso ou sátira, e o que é conteúdo produzido para desinformar a população. Desse modo, nós percebemos como o papel do professor é fundamental no processo de ensino-aprendizagem,
pois cabe a ele, então, curar o que será disponibilizado aos seus alunos e, a partir daí, proporcionar a cada um deles a oportunidade de fazer curadoria também, visto que não adianta o aluno ter acesso a um mundo de informações se ele não tiver critérios para selecioná-las e articulá-las. Além disso, quando pensamos em curadoria, pensamos em cultura, análise crítica e criatividade, aspectos importantes para o desenvolvimento do conhecimento. Nesse sentido, é importante atribuir às novas tecnologias o papel de propulsora desse processo, visto que, diante do fácil acesso a uma infinidade de informações, tornou-se mais fácil, compreender que conhecimento é diferente de informação, como você mesmo já havia dito no início da nossa entrevista. Bem, após essas definições conceituais e metodológicas sobre o processo de curadoria nas práticas de ensino-aprendizagem, você poderia indicar algumas plataformas educacionais que apresentem recursos educacionais digitais? Por exemplo, blogs, portais, repositórios de objetos de aprendizagem? É importante que os professores conheçam e percebam nesses espaços digitais como realizar a curadoria. Como eu disse anteriormente, temos à nossa disposição infinitas possibilidades, Desse modo, torna-se um trabalho importante de curadoria selecionar os melhores espaços digitais. Dentre esses, cito alguns, como, por exemplo, a Rede Escola Digital, que é um website gerido pelos seus titulares, o Instituto Natura e a Fundação Telefônica Vivo, e abrange todas as páginas cujo conteúdo é controlado pela Escola Digital. Então, na Escola Digital, os professores podem tanto explorar ODAs, planos de aulas, ferramentas para criar cursos, como também colaborar com a produção de ODAs e planos de aula. Então, essa plataforma apresenta o tipo de recurso, as disciplinas e as etapas, anos e modalidades. Então, os ODAs e os planos de aula podem ser filtrados pelas habilidades da Base Nacional Comum Curricular, e esse dado é muito interessante. Em Explore os conteúdos, vemos ícones de cada disciplina, incluindo Libras e também língua japonesa. O site apresenta os tipos de mídias, animação, aplicativo móvel, apresentação multimídia, áudio, imagem, infográfico, jogo, livro digital, mapa, PDF, simulador, software, vídeo, videoaula, dentre outros. Nas etapas anos e modalidades, há recursos disponíveis desde a educação infantil até o 3º ano do ensino médio. Também recursos disponíveis para educação do campo, educação indígena, educação de jovens e adultos, educação quilombola, educação especial. Além da Rede Escola Digital, indico o Currículo Mais, que é uma plataforma de conteúdos digitais mantida pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Abrange recursos envolvendo os ciclos escolares e disciplinas do currículo do Estado de São Paulo. Então, a plataforma possui uma equipe de curadores denominada de assistentes de seleção de conteúdo digital, que é composta por professores coordenadores do núcleo pedagógico da rede de ensino estadual e que são selecionados, formados e acompanhados pela própria Secretaria de Educação. Esses curadores são responsáveis por selecionar e classificar recursos digitais, assim como avaliar as sugestões enviadas por outros professores que participam via formulário online disponível na plataforma, a partir de um conjunto de critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação. Então, os critérios observados para a seleção dos conteúdos são qualidade técnica, quer dizer, livre de erros de funcionamento, emprego adequado de imagens, conteúdo conceitualmente correto, articulação com o conteúdo do Estado de São Paulo, isenção de características que não condizem com as diretrizes institucionais, da Secretaria de Educação, ou seja, exige-se a obediência à legislação em vigor. Tudo isso é analisado. Os recursos são cadastrados de acordo com o nível de ensino, a disciplina, o tema e subtema curricular, sub-área da disciplina, e o tipo de recurso, como aplicativo, aula digital, áudio, infográfico, jogo, livro digital, mapa, simulador, software e vídeo. Então, outras informações também são fornecidas sobre os recursos, como o ano série para qual é destinado, a instituição ou organização que o produziu, sua licença de uso, os tipos de acessibilidade que oferece, deficiência visual, auditiva, o idioma e o nome da pessoa que o sugeriu. Cito também o Edmodo Spotlight, é uma
plataforma para o compartilhamento de diferentes tipos de recursos digitais de aprendizagem. Esse repositório permite compartilhar, colecionar e revisar recursos que podem ser muito úteis para professores e alunos. O Merlot pode ser traduzido como recurso educacional multimídia para aprendizado e ensino online. É uma iniciativa internacional que permite aos usuários catalogar recursos educacionais como o objetivo de facilitar o seu uso e compartilhamento. Então, a curadoria da qualidade dos recursos do Merlot é realizada de diferentes maneiras para assegurar a qualidade dos recursos catalogados, né? Tem também o blog da Parábola Editorial, indico também a plataforma Aprendizagem Conectada, né, o site da SEDUC, que se apresenta como um repositório de recursos digitais de aprendizagem. Tem o portal da Olimpíada de Língua Portuguesa, indico também o MultiRio, que é uma empresa municipal de multimeios, vinculada à Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que se utiliza de uma plataforma digital na qual as diferentes mídias, né, TV, redes sociais, como Face, o YouTube, Twitter, Instagram, web rádio, portal, pencard, imprensa, interagem, diversificando as possibilidades de acesso aos seus produtos e oferecendo à escola pública da cidade do Rio e à população em geral, em tempo real, o que há de mais atual em produções e interfaces educativas. Então, por meio da plataforma digital, a MultiRio disponibiliza mais de 7.000 títulos, como vídeos, podcasts, matérias jornalísticas, publicações, animações, livros infantis com realidade aumentada, jogos digitais interativos, séries com conversão para 3D, vídeos em realidade virtual e simulações holográficas, entre outros. Além de todos esses, né, tem o Banco Internacional de Objetos Educacionais, o Portal do Professor, Portal Domínio Público, Ambiente Educacional Web, Plataforma Democrática, Portal Dia a Dia da Educação, Acervo Multimeios, Biblioteca Nacional Digital, o Ensino de Línguas Online, Biblioteca Digital do Centro de Trabalho Indigenista, o Repositório Saber.com da FURG, recursos educacionais abertos para leitura e produção de textos nas licenciaturas, a plataforma MEC de recursos educacionais digitais e o repositório digital Tatu, dentre vários outros. Aqui são apenas alguns, né, que eu estou citando para vocês. São apenas algumas indicações, existem muitas outras que os professores conhecem e optam por motivos diversos, e nos quais passam a realizar as suas buscas de acordo com o seu planejamento. Professora, você acredita que esse é um assunto relevante para ser levado como pauta de discussão nas formações continuadas? Muito relevante. Penso que é assunto muito importante, pode ser estudado pelos profissionais de educação com certeza, considerando que esse processo não envolve apenas professores e alunos, mas também pais, gestores, profissionais responsáveis pela biblioteca, videoteca, laboratórios, né? Em relação à área da linguagem, a BNCC, na página 487, ressalta que, para além da cultura do impresso ou da palavra escrita, que deve continuar tendo centralidade na educação escolar, é preciso considerar a cultura digital, os multiletramentos e os novos letramentos, entre outras denominações que procuram designar novas práticas sociais de linguagem. Nesse sentido, não são somente novos gêneros que surgem ou se transformam, como post, tweet, meme, mashup, playlist, né, comentada, a reportagem multimediática, o relato multimediático, vlog, vídeo minuto, political, remix, tutoriais em vídeo, entre outros. Mas novas ações, procedimentos e atividades, como de curtir, de comentar, de redistribuir, de compartilhar, de taguear, seguir e ser seguido, de remediar, remixar, curar, colecionar ou descolecionar, colaborar, etc., né, que supõe o desenvolvimento de outras habilidades. Então, não se trata de substituição ou de simples convivência de mídias, mas de levar em conta como a existência e a convergência das mídias transformam as próprias mídias e seus usos e potencializam novas possibilidades de construção de sentidos. Essa referência está na BNCC, na página 478. Para tanto, segundo Rojo, 2003,
a escola precisa possibilitar ao aluno o contato com grande variedade de textos em diversas práticas de uso das linguagens, não só as verbais, mas também as visuais, as corporais gestuais e as sonoras. Nas sociedades tecnológicas contemporâneas, essa diversidade de textos e práticas se amplia, colocando novos desafios à escola. Nesse sentido, os textos que articulam o verbal, o visual, o gestual e o sonoro, que constituem a sua multimodalidade, devem ser considerados nas práticas de letramentos contemporâneas e logo em todas as áreas e componentes curriculares escolares. Ou seja, a escola deve incorporar efetivamente práticas inovadoras com o uso de TEDx. Atualmente, não se trata mais apenas de receber e compreender criticamente informações, mas de também produzir e colocar em circulação informação confiável e ética, e isso faz parte do trabalho do professor. Nesse sentido, não é uma tarefa simplista e fácil de fazer curadoria de recursos educacionais digitais. Envolve os diversos atores da escola e, por isso, torna-se muito pertinente como temática de estudo dos projetos de formação continuada das escolas e dos Cefatos. Eu vou aqui, inclusive, encerrar essa minha fala com uma citação que diz assim, que a partir desse conhecimento podemos pensar em propostas de trabalho que potencializem aos estudantes o acesso a saberes sobre o mundo digital e a prática da cultura digital, já que direta ou indiretamente impactam seu dia a dia nos vários campos de atuação social e desperta seu interesse e sua identificação com as TEDx. Sua utilização na escola não só possibilita maior apropriação técnica e crítica desses recursos, como também é determinante para uma aprendizagem significativa, autônoma pelos estudantes. Por isso, muito importante da gente discutir, no processo de formação continuada nas nossas escolas. Muito obrigado, professora, pela concessão dessa entrevista. Tenho certeza de que o conceito de curadoria será ressignificado pelos professores em suas práticas de ensino. Inclusive, não deixem de aplicar essa habilidade no workshop de sábado. A programação consiste em visitar sites de repositórios de objetos de aprendizagem. Com a habilidade da curadoria, visitaremos esses sites com olhares mais atentos às múltiplas linguagens disponíveis nesses ambientes. A nossa entrevista se encerra por aqui e até a próxima semana.